Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre o que é um advérbio e o que é uma locução adverbial. E o mais legal disso tudo, qual é a função que essa classe de palavras, que se chama advérbio, tem dentro das orações. Então vamos lá. Primeiro, o advérbio, ele é a palavra que expressa uma circunstância de tempo, modo, negação e lugar, dentre outras circunstâncias que a nossa língua exprime. Ele tem como forma a não flexão, ou seja, os advérbios eles não flexionam nem em pessoa, nem em número, tá? Nem em grau. Eles ficam sempre a mesma coisa. E qual é a função dos advérbios? Os advérbios têm a função de modificar o verbo, o adjetivo, o próprio advérbio e orações, tá? Intensificando seus significados ou modificando-os. Olha aqui o exemplo. A menina dormia tranquilamente em seu quarto. Tranquilamente é um advérbio, tá? De modo que expressa como a menina dormia. Então, esse advérbio tranquilamente, ele está se referindo ao verbo dormir, está completando o sentido do verbo dormir. Tá? Então, só lembrando, que o advérbio ele vai sempre dar um sentido maior, melhor, intensificado a verbos, adjetivos e a outros advérbios. Aqui, nesse caso, é um verbo. Os advérbios eles expressam circunstâncias e, pela variedade de circunstâncias que as relações humanas possibilitam, temos uma classificação. Então, nós vamos classificá-los em algumas formas aqui de circunstâncias. Então, nós temos advérbios de afirmação, de dúvida, de intensidade, de lugar, de modo. Então, os de modo aqui tem uma característica, quase todos os advérbios terminados em mente, como alegremente, amavelmente, rapidamente, amorosamente, expressam modo, tá? De negação, que é só ou não, e de tempo. Então, são circunstâncias que os advérbios vão expressar dentro das orações. E o que é a locução adverbial? Assim como foi visto numa outra aula anterior, a locução adjetiva, a locução adverbial é um grupo de duas ou mais palavras que combinadas desempenham a função de advérbio, tá? Que nem na locução adjetiva eu tenho uma preposição mais um substantivo com valor de adjetivo, aqui eu também tenho. Geralmente a locução adverbial é formada por uma preposição seguida de substantivo, de adjetivo ou de advérbio. Vamos ver como funciona. Preposição mais substantivo, eu tenho de novo. Tá? Como é que fica esse de novo na oração? Professora, você pode me explicar a matéria de novo e eu posso substituir o de novo por novamente? Preposição mais adjetivo, em breve. Em breve, o filme estará em cartaz nos cinemas. Eu posso trocar o em breve por brevemente. E preposição mais advérbio, por ali, acho que eles foram por ali. Então, por que eu não substituo por um outro advérbio? Porque eu tenho a preposição por mais um advérbio, que é o ali, advérbio de lugar. Então, eu já não preciso alimente, por exemplo, não tem nada a ver, tá? Então, aqui eu já tenho um advérbio, eu não preciso substituir por um advérbio esse termo. Classificação das locuções adverbiais. Assim como os advérbios, as locuções adverbiais também têm uma classificação que é igual à dos advérbios. As locuções adverbiais de tempo, por exemplo, aqui, à tarde, é uma locução adverbial que se refere ao verbo passar. À tarde, passaríamos no parque com as crianças. Então, à tarde é advérbio de tempo. Locuções adverbiais de lugar. Por exemplo, os pais querem os filhos sempre por perto. Por perto está se referindo a um advérbio, sempre por perto. Então, esse advérbio está se referindo a um advérbio e olha que legal. Essa locução adverbial está se referindo a um verbo. Essa locução adverbial se referindo a um advérbio. E locução adverbial de afirmação.
Com certeza, ele trará vários presentes da viagem. Essa locução adverbial se refere a uma oração inteira. Olha que legal. E locução adverbial de negação, que, por exemplo, fica assim, ó, de forma alguma. Então, quando eu falo de advérbios de negação, eu tenho só o não. Mas locuções adverbiais de negação eu tenho de forma alguma, de modo algum, de maneira alguma e ainda outras. E fica assim, ó, de forma alguma tivemos a intenção de magoar você. A locução adverbial de forma alguma está se referindo ao verbo tivemos. Locução adverbial de modo, tá? Que indicam o modo como as coisas acontecem. Então, o suspeito permaneceu, permaneceu é o verbo a qual a locução adverbial em silêncio está se referindo, tá? Permaneceu. E a locução adverbial de quantidade, que indica uma quantidade. Ó. O atleta passou mal porque fez atividade física em excesso. Então, existe uma quantidade aqui, uma circunstância de quantidade. Então, vamos trabalhar um texto para entender melhor como funciona, né? Primeiro, a interpretação de texto. Segundo, encontrar os advérbios, as locuções adverbiais e o adjunto adverbial. Fiquem tranquilos. Então, olha só. Inventor adolescente cria método para tirar lixo plástico dos oceanos. Jovem transformou o projeto de feira de ciências em iniciativa que já conquistou voluntários e angariou 2 milhões de dólares. Boyan Slat é um jovem de 20 anos em uma missão ambiciosa: livrar os oceanos do planeta dos plásticos flutuantes. A ideia surgiu quando ele tinha 16 anos, em 2011. Enquanto mergulhava na Grécia, eu vi mais sacos plásticos do que peixes, disse. Ele ficou chocado e ainda mais chocado ao notar que não havia nenhuma solução aparente. Em 26 de março de 2013, meses depois de ser publicado na internet, a fala de Slat no TEDx se tornou viral. É uma situação grave e, por isso, quando Slat apareceu com uma solução aparentemente simples, começou a fazer manchetes em todo o mundo. Poderia um adolescente salvar oceanos do planeta? Seu entusiasmo contagiou milhões de pessoas, mas junto com as ofertas de ajuda e doações vieram as críticas. Não daria certo, disseram alguns. Outros argumentaram que seria melhor coletar lixo de praias, onde os resíduos chegam levados pelas ondas. Após o estudo, ele pôs em marcha uma nova campanha de financiamento, que rapidamente atingiu a meta de 2 milhões. Isto irá financiar um piloto maior no próximo ano. E Slat espera que a plataforma do Atlântico Norte possa se tornar realidade em 2020. Então, de acordo com o texto, Boyan Slat teve a ideia de livrar de plástico os oceanos depois de uma viagem. O que aconteceu então? Quando ele tinha 16 anos, né, o que aconteceu desde então? Quando ele tinha 16 anos e mergulhando, percebeu a situação dos mares da Grécia. Então ele entrou em ação e resolveu tomar uma iniciativa, né, que a maioria das pessoas não faz nada. Como Slat conseguiu arrecadar 2 milhões de dólares para o projeto? Ele apresentou um estudo e com isso arrecadou fundos financeiros para o projeto. Isso tudo a gente percebe no texto. E, obviamente, como são respostas interpretativas, elas vão seguir o que o texto informa e cada pessoa vai ter a sua maneira de informar, né, o que aconteceu no texto. Para Boyan Slat, a plataforma a ser construída será a solução para a despoluição dos oceanos. O que mais pode ser feito pela população ao redor do mundo para melhorar a vida dos oceanos? Cada indivíduo deve fazer a sua parte. Por exemplo, nós percebemos nas praias, por exemplo, eu moro no litoral, que as pessoas tomam uma cerveja ou um refrigerante e jogam a latinha na areia. Pegam fralda do descartável e jogam na areia. Pegam sacolas plásticas e jogam na areia. E todas elas, se conversarmos individualmente, gostariam de frequentar uma praia limpa.
mas simplesmente ignoram o fato de que cada indivíduo deve fazer a sua parte. Isso é bem importante. Nas orações abaixo, os advérbios destacados são classificados em... Agora nós vamos ver exatamente o que a gente estava falando, né, dos advérbios. Parou a interpretação de texto e vamos para a gramática. Jovem transformou o projeto de feira de ciências em iniciativa que já conquistou voluntários. É um advérbio de tempo. Tá? Já conquistou agora. Uma nova campanha de financiamento que rapidamente, advérbio de modo, e ficou chocado, e ainda mais chocado ao notar que não, advérbio de negação. Então a resposta certa é essa. Considere as orações da questão anterior e indique as palavras às quais os advérbios se referem. Então vamos ver aqui. Ó. Aqui já tem a resposta, mas a gente vai marcar. Já. Já se refere ao verbo conquistou. Rapidamente se refere ao verbo atingiu. Não se refere ao verbo haver. Tá? Então são coisas importantes, porque se estivessem se referindo a um substantivo, por exemplo, não poderia ser um adjunto adverbial, por exemplo. Não poderia ter a função de um advérbio. O advérbio ele se refere a verbos, adjetivos e outros advérbios. Leia com atenção as orações abaixo e circule as locuções adverbiais. A fala de Slat, de repente. O que é de repente? Tempo. Slat, com tristeza, modo. E com entusiasmo, Slat contagiou milhões de pessoas. Também indica modo. Todas essas locuções vão indicar uma circunstância. São locuções adverbiais. Indica, né, modo e tempo. Assinale a alternativa que apresenta respectivamente a classificação correta das locuções adverbiais. Então, começou a fazer manchetes em todo o mundo. Em todo o mundo indica lugar. Vamos botar aqui, caneta. Indica lugar, ó. Em todo mundo indica lugar. Uma nova campanha de financiamento que, com rapidez, indica modo. Com rapidez indica modo. E a plataforma do Atlântico Norte possa se tornar realidade em 2020. Indica tempo. Mais tempo do que indicar o ano não existe, né? Preposição mais um numeral aqui. Em 2020. Locução adverbial de tempo. Aponte nas orações abaixo o termo. Que termo o advérbio está modificando? Então, um verbo, um adjetivo ou um advérbio? Vamos lá, pegar a canetinha para a gente fazer juntos aqui. Tem a resposta, mas olha. Ele apresentou brilhantemente, é o advérbio. Apresentou brilhantemente seu projeto. Esse advérbio está se referindo a apresentou. Estávamos muito apressados. Muito está modificando o advérbio apressados. Na verdade, é adjetivo, né? Porque apressados está se referindo ao sujeito, né? Estávamos apressados. Eles estavam apressados, seria até um predicativo. Muito está se referindo a um adjetivo. E aqui, estamos bem, está, aí sim, se referindo a um advérbio perto. Então, eu tenho modificando um verbo, modificando um adjetivo e modificando um advérbio. Que são as palavras, as classes de palavras que os advérbios vão interferir, né, no seu sentido, melhorando, particularizando, dando uma ênfase. Então aqui, ó, escreva os advérbios equivalentes a cada locução adverbial. Por certo, certamente. Com calma, calmamente. Em geral, geralmente. Com cuidado, cuidadosamente. Às pressas, apressadamente. De imediato, imediatamente. E às claras, claramente. Esse exercício é só para confirmar o fato de que uma locução adverbial sempre vai se referir a um advérbio. Tá? A não ser que a locução adverbial seja formada por uma preposição mais um advérbio. Aí o advérbio já está ali. Não precisa ter uma situação assim. Ok? Então a aula de hoje é essa. Muito obrigado. Até a próxima.